Você é um profissional liberal e não está no Instagram? Ou você é um profissional liberal, está no Instagram, mas não sabe o que postar? No vídeo de hoje eu vou ensinar você que é profissional liberal o que postar e como conseguir cada vez mais novos seguidores e mais clientes. Para quem não me conhece, eu sou Maurílio Prado, eu sou gestor de marketing digital. Se você quiser conhecer um pouco mais dos meus serviços, basta acessar o meu site maurilioprado.com.br ou, se preferir, acesse o link aqui na descrição. Bora pro vídeo? Nutricionista, né? Então, o que uma nutricionista ou um nutricionista pode mostrar no seu dia a dia? O que você faz entre um paciente e outro? O que você faz? Você lê um livro, você vai mexer na ficha de outro paciente. Mostra o que você faz. Um paciente saiu e agora eu vou fazer isso. Mostra o seu dia a dia. Como você atende o paciente, mostra como que é o processo de atendimento, né? Como que funciona o seu serviço, o tipo de serviço que você presta, sem falar preços, sem vender, tá? Aqui você está apenas mostrando o seu serviço. Seu espaço de trabalho, mostra como que é o seu ambiente, as pessoas são curiosas, as pessoas querem se conectar com você, né? Então você vai mostrar como que é o seu espaço, como que é a sua mesa, o que tem na sua mesa, o que tem na sua sala, tá? Dicas. Que dicas que você pode dar no Instagram? Diferentes tipos de dietas que você utiliza com os seus pacientes. Então você pode dar as dietas. E aí, se você é nutricionista e está pensando assim, ué, mas se eu dar as dietas, para que eles vão precisar de mim? As pessoas precisam de uma mentoria, as pessoas precisam de alguém, como eu posso explicar, passando uma autoestima para ela. Tipo, ó, você não vai fazer isso. As pessoas precisam. Não adianta. Dieta tem 1 milhão aí na internet. Por que tem muitas que preferem ir atrás de um nutricionista? Porque ela precisa, ela quer aquele acompanhamento. As pessoas são carentes. É sério, as pessoas são carentes. Ela quer um profissional próximo dela para ela ter certeza que ela está fazendo certo. Então não fique com medo de dar a dieta. Depois ela vai contratar você porque ela quer esse acompanhamento. Né? Então você pode falar sobre as dietas, que são diferentes, e as receitas dessa dieta. Eu misturei os dois aqui, mas você pode falar sobre as dietas, que é uma coisa, né? O tipo de dieta que você trabalha, o tipo de dieta que você acredita, tá? Deixa eu melhorar aqui. Existem 1 milhão de tipos de dieta, certo? E aí você, nutricionista, você tem dietas que você acredita, tem dietas que você não acredita, que não acredita, você tem a sua crença em dieta, certo? Vem da sua crença. Fala o porquê que a sua dieta funciona. Fala o porquê que você não acredita naquela outra dieta. Vem da sua crença. Venda da sua crença. Tá? E aí você pode dar dica de receitas também. Exercícios. Qual exercícios que você recomenda para determinado tipo de dietas ou para determinado tipo de receitas? Né? Ou passa exercícios no geral. Quando a pessoa contrata o seu serviço, você organiza. Aí você vende uma organização. Aí você fala, ó, você vai fazer, o seu objetivo é esse, então a sua dieta é essa, e os seus exercícios vão ser esses, tá? A importância da alimentação saudável. Então você tem que vender essa ideia. Uma coisa que eu queria falar no começo e eu não comentei é que, tipo assim, todo mundo vende uma ideia, todo negócio vende uma ideia. Ideia vende muito mais do que um produto ou um serviço. Então você tem que vender uma ideia. Então, no caso da nutricionista aqui, ela está vendendo a ideia da alimentação saudável. Ela não está simplesmente vendendo o serviço dela. Ela vende a ideia da alimentação saudável e por acaso ela é uma nutricionista, tá? Então você vai falar aqui, você vai falar suas crenças da alimentação saudável, o que acontece daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos quando você não tem uma alimentação saudável. Médico, eu sei que tem coisas que o médico não pode fazer, tipo antes e depois. Médico, dentista, não pode fazer o antes e depois. Mas tem vários tipos de coisas dentro do marketing que o médico pode fazer. Tem esse conhecimento e sabendo como que você pode estar divulgando.
Então, no dia a dia você pode falar sobre os casos que atendeu. Você não precisa, obviamente, citar o nome, mas você pode falar do caso, do que aconteceu, o que você fez para resolver, tá? Mostrar alguns equipamentos, mostrar os equipamentos que você trabalha, mostra a importância daquele equipamento dentro do seu consultório, né? Se você não tivesse esse equipamento, você não poderia fazer tal coisa. E como você tem, você pode fazer isso. E isso já vai segmentando o profissional que você é, o nicho que você escolheu, a área da medicina que você escolheu. Você já começa a segmentar. Processo de atendimento. Fala para o cliente como funciona, né, para os seguidores, no caso, como funciona o processo de atendimento. Claro que depende de cada paciente, depende de cada sintomas do cliente, mas você pode falar alguns processos. Os processos mais comuns, por exemplo. E que tipo de dicas você pode dar? Você pode dar prevenção da saúde. Como a pessoa pode se prevenir para não acontecer tal coisa? Para não pegar determinados tipos de doenças, se isso for da sua área. Então você vai dar prevenções da saúde direcionado à sua área. Com quais sintomas é melhor procurar um médico, né? Eu não sei, eu não sou médico, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou com dor de cabeça. Hoje é meu primeiro dia de dor de cabeça. Preciso procurar um médico? Você é profissional, né? Você é doutor que vai responder isso daí. Se você ficou 3, 4, 5 dias com dor de cabeça, aí sim eu aconselho você vir me procurar, vir até minha clínica. Então você vai explicar, né? Que tipo de sintomas que é melhor procurar um médico. Isso são sintomas novamente, da sua área. E sobre a sua especialização, né? No que você se especializou, né? Qual é a sua área de atuação? E aí você vai falando e as pessoas vão entendendo qual é o tipo de médico que você é. Então, quando você começa a falar sobre dicas, todas as dicas vão ser segmentadas, né? E quando as empresas contratam o meu serviço, existe um negócio que eu chamo de linha editorial. Então a gente já sabe o segmento que aquela empresa, aquele profissional faz e o tipo de post que ele vai fazer dentro daquele tipo de segmento, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esteticista. O dia a dia, o cuidado que você tem com os equipamentos por conta do Covid, né? Como que você limpa higieniza, né, os seus equipamentos. Você está mostrando para a pessoa, para o seu paciente, para o seu cliente, que você está tomando os devidos cuidados. Então a pessoa fala assim, eu vou lá porque ela é segura. Então você tem que mostrar isso. Como funciona o processo de atendimento. Mostra como funciona o processo de atendimento. Quantas sessões você acredita que tem que ter para determinado tipo de processo. O tipo de tratamento que você fez nos pacientes. Então você fala, em um paciente, não precisa falar nome, mas em determinado paciente eu fiz, sei lá, eu fiz botox, eu fiz não sei o que, e olha como ficou, não sei o que, blá blá blá. Como que eu vou cuidar? Quando a pessoa sai da sua clínica, como que ela cuida? Quais os cuidados que ela tem que ter? Então você não precisa falar isso só para o seu paciente, só para aquele paciente que foi lá. Você pode falar isso na internet também. Dicas. Que dicas que você pode dar? São dicas mais longas, né? Apresentar todos os procedimentos estéticos que sua clínica oferece. Então, assim, não é um vídeo que vai falar de todo o procedimento. Cada vídeo você vai falar sobre um procedimento, a vantagem sobre aquele procedimento. As dúvidas de um paciente podem ser de outros. Isso significa o quê? Quando o paciente chega e te faz uma pergunta, um monte de gente pode ter aquela mesma dúvida. O que você faz? Você faz um vídeo sobre aquelas dúvidas, tá? Explicando aquela dúvida. Mostrar o procedimento estético das pacientes que permitirem. Então você vai filmar o procedimento com a paciente que deixar você filmar. Conversa com ela, eu preciso trazer mais clientes para minha clínica. Eu queria mostrar para essas clientes como que funciona o procedimento. Eu posso te filmar? Ela vai falar sim ou não. Se ela falar não, tá tudo bem. Pede para outras, certo?
Advogado, a gente também sabe que advogado tem um certo determinadas formas que ele não pode estar divulgando, tipo, não pode mentir, primeiro ponto, certo? Quando você fala a verdade, tem muita coisa que você pode fazer divulgar dentro da advocacia, tá? Então você pode mostrar o escritório, né? Como que você trabalha, qual é o seu ambiente de trabalho. Falar um pouco sobre os processos que você está atendendo, obviamente, sem citar nome ou processo que já passou, tá? Dicas. Você pode falar leis da área que você atua. Então a gente sabe hoje que tem advogados trabalhistas. Então você vai falar as leis atuais ou até as leis antigas que muitas pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabe, né? Então assim, eu dou aula de RH também, né? A maioria das pessoas não sabe os direitos, não conhece os direitos dela. É onde você entra. É onde você, advogado profissional, entra. Você vai falar sobre os direitos que ela tem. E aí, quando ela precisar resolver uma causa, ela vai lembrar. Orientar o seu público-alvo. Como que ele deve proceder? Ah, aconteceu, não sei o que, não sei o que. O que ele vai fazer? Qual o primeiro passo que ele tem que fazer? Que tipo de provas que ele tem que arquivar? Que ele tem que guardar? Né? Hoje, realmente, você pode explicar, né? Hoje o WhatsApp realmente vale como uma prova? Guarde essas conversas, certo? Então você pode explicar o porquê que isso é considerado uma prova, as novas leis do seu mercado de atuação. Então você pode tanto falar das leis que você atua, quanto das novas leis, essas emendas, essas PEC, esses monte de coisa aí que todo mundo se confunde. E aí você pode simplificar aquela atualização daquela lei, aquela PEC. Simplifica isso para o seu cliente. Você pode vender a sua crença. Então, quando surgir uma PEC nova, você pode vender a sua crença. Se você concorda com aquela PEC ou se você não concorda com aquela PEC. Todo profissional pode vender a sua crença. Fala a sua crença. Assim você vai ter mais pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Professores. E quando eu digo professores, aqui entra vários tipos de professores, tá? Profissional de educação física, professores que é de escola normal, que é de conhecimentos gerais, história, geografia, biologia, matemática, serve para todo tipo de professores, tá? E você também que quer vir para o mercado de infoproduto, né? Quer dar um curso online, também serve. Você quer ensinar a sua profissão, você quer ensinar outros serralheiros, você quer ensinar, sei lá, outras esteticistas, também serve para você isso aqui. Você quer ensinar alguma coisa, você é professor. Dia a dia. Preparação das aulas. Então você pode preparar as aulas. Vira e mexe. Tô dando uma aula aqui, não tô? Vira e mexe eu faço um stories mostrando eu preparando as aulas, quando eu finalizei as aulas. Eu mostro os meus slides. Resultados de alunos. Então, você ensinou alguma coisa, o aluno teve resultado, certo? E você levou o aluno do ponto A ao ponto B. Ele teve uma evolução. Mostra aquilo para os seus seguidores. Momentos das aulas. Então, assim, você pode filmar você dando aula, né? Se você dá aula presencial, se você dá aula na internet, você pode deixar uma câmerazinha assim separada e filma momentos de você dando aula. E aí você pega trechos de você dando aula e posta, certo? E pode ser isso nos stories também. Pede para alguém segurar o celular e fazer um story de você, um trecho, um momento de uma aula, uma dúvida que você está tirando de um aluno. E que tipo de dicas que você pode dar, né? Aulas avulsas, como passo a passo. Então, assim, todo professor ele tem um processo de aulas, certo? Ele tem um passo a passo, uma rotina de aula. Você desmembra essas aulas e pega momentos dessas aulas e pode dar uma aula avulsa. Você dá o passo a passo daquela aula, mas você dá uma aula avulsa. Por quê? Você vende a organização, você vende o processo. Então você pode dar aulas picadas, certo?
Você pode dar dicas que ajudam o seu seguidor, que leva ele do momento A e ao momento B. Então, assim, um conteúdo relevante para a sua audiência é aquele conteúdo que transforma a vida da pessoa. Não precisa ser aquela transformação magnífica, não. Uma pequena transformação, uma pequena informação. Ah, eu não sabia disso, então agora você sabe. Isso é uma dica. O que eu estou fazendo aqui é uma dica. Eu tenho todo um processo de marketing, de estratégia de marketing, e eu estou dando a pontinha do iceberg. Certo? Dá para eu chegar aqui e falar tudo? Não, não dá. É muita informação. Ou pelo menos em um vídeo é impossível para passar tudo. Então você vai dar um pouco do seu conhecimento para as pessoas conhecer você. Materiais ou ferramentas. Então você mostra materiais ou ferramentas que o aluno vai precisar ou que você usa. Então depende do tipo de professor que você é. Se você é um serralheiro, por exemplo, você vai falar o tipo de ferramentas que ele vai precisar, as ferramentas que você usa, os diferentes tipos de ferramentas, certo? Então você pode falar, ó, você é profissional de tal área, você vai precisar dessas ferramentas e fala quais são as ferramentas ou quais materiais ele vai precisar, as tendências da sua área. Então assim, de novo, voltar para serralheiro. Você dá aula de serralheria, por exemplo, é um exemplo. Qual é as tendências que tem na sua área? Você é um profissional de educação física? Qual é as tendências que tem na sua área? Certo? Então não importa que tipo de professor você é, a sua área tem tendências. Então eu que estou dando aula aqui de marketing, eu posso falar tendências de 2022. Quais são as tendências da sua área? É um conteúdo. Passei vários profissionais liberais aqui. Se você é um profissional liberal e eu não passei, não falei sobre a sua área, entenda o conceito. Quando você entende o conceito, você aplica e replica aquilo, tá? Então entenda o conceito, mas mesmo assim você continuar com dúvida, deixe aqui nos comentários. Uma coisa que eu tenho para dizer, você é empreendedor, você tem que aprender a pensar. Então você tem que começar a desenvolver ideias, a desenvolver estratégia, não só de marketing, mas também de administração, de logística. Então você tem que começar a conhecer sobre as outras áreas de um negócio. Não é só você ser o melhor profissional. Tem uma coisa que eu digo sempre para minha esposa, que é assim: você não precisa ser o melhor profissional para divulgar o seu serviço. Você precisa saber fazer marketing. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vê um profissional que você vê que não é melhor que você, mas ele está lá. Por quê? Porque ele está fazendo marketing e você não está. Então você está atrasado, está ficando para trás. Tá? Ah, mas ele nem é tão bom assim, por que ele está conseguindo se destacar? Por conta do marketing. Ele sabe vender o produto, o serviço dele. Ele sabe se vender na internet. E é isso que você tem que aprender. Só que isso peca a longo prazo. Quando você não é um profissional de qualidade, você vai sentir isso lá na frente. Como assim? Quando você não é um profissional com bons conhecimentos na sua área, a pessoa vai te contratar uma vez, não vai te indicar. Ele consegue vender a primeira venda, por exemplo, mas não consegue fazer a segunda venda. Então, assim, não adianta você ser um profissional e estar escondido ali no seu quartinho. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não se divulgar, ninguém vai saber que você existe. Então não basta você ser bom, você tem que aprender a se divulgar. Certo? E deixe aqui nos comentários quais as dúvidas que você tem, o que você quer aprender mais sobre marketing digital, que eu vou deixar, vou fazer outros vídeos, outros conteúdos. Me segue lá no Instagram, Maurílio Prado Gestor, tá bom? E se você estiver precisando dos meus serviços de marketing, acesse meu site maurillioprado.com.br ou se preferir, tem um link aqui na descrição. Lá tem todos os serviços que eu presto e a importância de cada serviço, o que é cada serviço. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.